Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Arquétipos do Saber. E nesse vídeo eu vou trazer as áreas que o psicólogo pode atuar, que são as áreas realmente não tão conhecidas. As mais conhecidas aqui seriam jurídicas e clínica, mas que muitos estudantes, quando escolhem a área de psicologia, né, lá no ensino médio, quando vão para o ensino superior, não fazem a mínima ideia de que existe um leque de possibilidades que podem ser contempladas aí com essa profissão. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Eu sou a louca dos simpósios, né, gente? Então eu já fui em bastante simpósios, ganhei livros, então eu vou contextualizar bastante, tentar passar também passar mais conhecimento ainda do que tá nos slides. Esses slides, eles são do projeto Vivência Acadêmica, desenvolvido pelos alunos da Psico do quarto ano B, do módulo B, né, matutino, da MOCA, da Universidade São Judas Tadeu, sob a orientação da professora Valéria Linardi. E eles permitiram que eu fizesse um recorte dos slides, foi uma oficina de guia de carreira para Psico, né, para os alunos da Psico, que estão no primeiro ano, né, primeiro e segundo semestre. E o que acontece? Eles permitiram que eu fizesse um recorte, então os slides são deles. Eu vou colocar na fonte embaixo no link do vídeo. Mas as interpretações das informações são minhas. São minhas. Então, tipo, tudo que eu disser nesse vídeo, com base nos slides, as interpretações e julgamentos são meus. Então, se tiver algo extremamente tendencioso, por favor, comente, faça seu comentário. É para ser um grupo de estudos, então é para que as pessoas que também visualizam esse vídeo, esses vídeos que eu produzo, também possam contribuir com o conhecimento de vocês. Porque pode não parecer nada, mas o conhecimento de várias cabeças agrega muito. E às vezes é uma troca de coisas que a gente nem imagina que seria possível. E a internet, ela está aí para isso. E vendo essa possibilidade foi que eu pensei em criar o canal. Até gostaria de pedir já o seu like, já no começo do vídeo, porque um like com compartilhamento desse vídeo e de outros vídeos que eu já produzi no canal. Eu tô tentando fazer uma associação com uma amiga do marketing para ela me ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos, claro. Eu preciso de ajuda para edição, para tudo, porque eu tô aprendendo, é tudo muito novo para mim. Então, se você tá interessado na melhora da qualidade dos vídeos, em mais vídeos, por favor, dê seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos, tá? Parece que não é nada, mas é uma ajuda que você pode fazer, são coisas pequenas que você pode fazer para contribuir com a gente. Né? E esse feedback é super importante. Até porque é como gritar para o universo e se a gente não receber um eco de volta, a gente não vai saber se ele foi ou não, né? Se ele atingiu as pessoas que a gente quer. Se ele tá sendo útil ou se não. Eu preciso ter esse feedback, senão é como dar um tiro no escuro. A gente não sabe aonde a gente vai pegar. Então tá bom. A gente vai falar sobre psicologia escolar, educacional, né? Psicologia organizacional e do trabalho, o famoso POT. A psicologia do trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, a clínica. A clínica é a mais famosinha, né? A hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social e neuropsicologia, tá? Eu vou começar com a psicologia escolar e organizacional. Então aqui vocês veem uma imagem, né, de dois alunos escrevendo. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acreditam que existem alguma diferença entre psicologia escolar e educacional? Eu vou dar um minuto. Um minuto é muito tempo, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já vou seguir com a resposta. Pausa esse vídeo e pensa. Tenta tirar suas próprias conclusões e aí a gente vai pra teoria. Pronto? Bom, existe sim diferença. A psicologia escolar, ela é mais no campo prático da psicologia. Então, a psicologia
escolar dentro das escolas, atuando com os alunos de forma prática. A educacional, ela é a psicologia, mas no contexto teórico. Então, a gente vai analisar os alunos, a gente vai estudar a melhor forma de aprendizado, a melhor forma de desempenho, como é que esse aluno está se desenvolvendo, mas não de forma recortada, um recorte da escola X, do aluno Z, da professora Y, não. A gente vai estudar o contexto de alunos de 0 a 7 anos, quais são as melhores faixas etárias para aprender determinada coisa. Então a gente afunda nos livros, né? Pega as teorias e estuda mais e faz pesquisas, analisa como é que está sendo o comportamento desses alunos. Por exemplo, quando a gente imagina alunos com déficit de atenção, a gente tem que melhorar o desempenho deles na escola para que eles acompanhem os outros alunos. Então, como é que o psicólogo ele pode fazer isso? Né? A questão é essa. Como é que o psicólogo escolar vai atuar na prática com esses alunos? E como é que o psicólogo educacional vai procurar métodos para que realmente esse aluno... para que esses alunos que têm esse déficit de atenção possam melhorar sua capacidade nos estudos. Então, vamos lá. O psicólogo escolar e educacional, né? O educacional, ele vai fazer pesquisas. O escolar, ele faz o diagnóstico e a intervenção. Mas ele faz esse diagnóstico e intervenção baseado no contexto do psicólogo educacional. Das teorias já existentes. Então, a gente tem Piaget, a gente tem Vygotsky, a gente tem vários outros teóricos em que a gente se espelha e estuda, tá? Que são mais atuais até do que esses que eu acabei de citar. E aí, esse psicólogo escolar vai pegar essa teoria e vai colocar na prática. Então, ele vai fazer essa pesquisa, ele vai fazer esse diagnóstico e essa intervenção. Mas é mais num contexto micro, tá? Esse escolar. Esse educacional, não. É num contexto macro. Porque ele vai analisar outros alunos que contêm uma ligação, né? Pode ser um transtorno, alguma coisa, e para melhorar esse desempenho. Aqui, segundo o CFP, olha lá, o que faz o psicólogo escolar educacional. Então, segundo o CFP, entre muitas outras atribuições, este profissional atua no âmbito da educação formal, realizando pesquisas, diagnóstico, intervenção preventiva ou corretiva, em grupo ou individualmente. Envolve em sua análise e intervenção todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo de ensino-aprendizagem. Nessa tarefa, considera as características do corpo docente, do currículo, das normas da instituição, do material didático, do corpo discente e demais elementos do sistema. Em conjunto com a equipe, colabora com o corpo docente e técnico na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos educacionais. Então, é essa a definição que o CFP coloca lá no site dele. Eu vou colocar o link também do CFP, tá? Para que todos tenham acesso. Eu vou colocar nos comentários, eu vou deixar fixado. Então, se o aluno precisar, ele chega lá e consegue encontrar informação. Curiosidades, né? A psicologia escolar é uma área que se desenvolveu juntamente com a psicologia geral no final do século XIX. As diferentes iniciativas do trabalho do psicólogo no campo escolar tiveram início na Europa e nos Estados Unidos da América. E a psicologia escolar começou a ser introduzida no Brasil juntamente com o início do curso de graduação de psicologia no ano de 1962, né, com a Lei 4.119. Quando a gente está na aula da psico, os professores eles deixam bem claro que a psicologia ela é um bebê em desenvolvimento, certo? Então, ela começou, olha lá, em 62, faz muito pouco tempo. Então, assim, é uma área no Brasil que ela ainda tá tentando delimitar os seus espaços, tá tentando delimitar como é que ela vai atuar, com a multidisciplinaridade dos ambientes que ela chega, com as interfaces que ela chega.
E isso eu vou retomar no final e vocês vão entender por que desse comentário. Agora a gente vai para psicologia organizacional e do trabalho, né? 1000 corações para psicologia organizacional e do trabalho, mais conhecida como POT, tá? Eu fui monitora do simpósio de psicologia organizacional e do trabalho aqui no dia 21 de setembro desse ano, de 2019. E eu tenho bastante coisa para falar, até de experiência própria e de contato com o professor que dá psicologia organizacional e do trabalho. Ele é o responsável, né? O Renato Marcondes. E eu já fui em várias palestras dele também. Que ele planejou as palestras, né? Ou ele organizou, ou ele deu mesmo. Teve uma palestra de gestão essa semana que foi muito boa. Que foi ele mesmo que falou. Eu fiquei encantada, né? Não tem como não ficar. Bom, a psicologia organizacional e do trabalho. Eu vou falar as principais diferenças para vocês. E depois eu vou entrar com informação extra, né? Das coisas extras que eu acabei participando na faculdade e vou complementar. Bom, a psicologia organizacional, ela é voltada para a organização como um todo. Então, ela atua na pesquisa, na intervenção, no clima organizacional, no recrutamento e na seleção do candidato, na pesquisa e intervenção na cultura organizacional, no comportamento, no diagnóstico, no treinamento e o desenvolvimento de lideranças. Já a psicologia do trabalho, ela é mais abrangente, ela estuda a relação do homem e trabalho. Então, ela vai pegar o trabalho em equipe, os fenômenos grupais, comportamento humano, competência e gestão por competência, comunicação, feedback, absenteísmo e rotatividade, recrutamento e seleção, liderança, saúde, segurança, motivação e satisfação. É muito importante motivação, tá certo? E satisfação, porque quando a gente analisa esse funcionário, ele vai precisar ser motivado para quê? Para que ele continue trabalhando, continue produzindo e continue bem nisso que ele está fazendo, para que a gente não tenha picos, né, de alta produtividade e baixa produtividade por falta dessa motivação. Então é tipo manter a cenoura pro cavalo. O cavalo precisa da cenoura para continuar andando. E é isso que mais ou menos a gente faz de forma figurada, claro, né? De acordo com o CFP, a psicologia organizacional e do trabalho planeja e desenvolve ações destinadas a equacionar as relações do trabalho, o sentido de maior produtividade e da pessoal dos indivíduos e dos grupos inseridos nas organizações, estimulando a criatividade para buscar melhor qualidade de vida no trabalho. Participa do processo de desligamento de funcionários de organizações em processos de demissões e na preparação para aposentadorias, a fim de colaborar com os indivíduos na elaboração de novos e avalia em equipe multiprofissional programas de desenvolvimento de recursos humanos. Participa do serviço técnico da empresa, colaborando em projetos de construção e adaptação dos instrumentos e equipamentos de trabalho ao homem, bem como outras iniciativas relacionadas à ergonomia. Quando a gente fala relações de trabalho, a gente estuda também as questões de futuro. Como serão essas relações de trabalho no futuro, de empregado e o patrão, né? Como é que vai ser essa relação? A realização pessoal do indivíduo, como é que a gente vai manter ele realizado, sentindo que ele está completando as atividades, sem exigir demais dele, né? Porque a gente sabe que o maior problema que a gente está encontrando em empresas agora e no mercado de trabalho é burnout, né? Que é o esgotamento desse trabalhador. Então, você tem o esgotamento, a depressão, a falta de motivação, e as pessoas realmente chegam ao esgotamento, ao limite. Então, a gente tem que evitar esse limite. Por isso é tão importante essa área da psicologia, tá? Eu gosto muito dela, então eu não posso ficar falando muito, mas realmente ela é muito, muito importante. O Renato Marcondes, o meu professor, né? Na verdade, ele ainda não é meu professor, mas como eu já participei da monitoria que ele estava organizando e
de cursos, eu já considero ele meu professor, ele fez um livro com o Zanelli, que também é um grande autor aqui do Brasil, né, de psicologia organizacional e do trabalho, e eles vão falar muito sobre o contexto do trabalho no futuro, sobre as inteligências artificiais, sobre o conceito de desestruturalização do trabalho, do conceito que a gente já conhece. Então a gente vai ter demissões em massa de vários funcionários que vão ser substituídos por essa inteligência artificial que já existe. A Bia, por exemplo, ela é um exemplo de inteligência artificial que gerou demissões em massa no banco, se eu não me engano é o Bradesco, né? Que ela entrou, né? E o nível de satisfação dela em relação aos call centers que auxiliavam, né? Que faziam esse mesmo desempenho, era muito maior. Então, a gente teve mais de 3 mil funcionários demitidos. Então, é uma coisa que realmente a gente está falando de demissões em massa, né? A gente não sabe ainda. Mas isso já dá para entender, porque já está acontecendo. O futuro não está tão longe, o futuro está chegando. E a gente tem que se preparar para isso, e por isso que é uma área tão importante. E a própria parte de preparação para aposentadoria, né? O que esse idoso ele vai fazer depois que ele se aposentar, né? Para que ele não se sinta também deslocado da sociedade. Para que ele também se sinta parte dessa sociedade, para manter essa qualidade de vida dele, né? Então, é uma área muito importante, de estudo muito, muito importante. Aqui o simpósio, né? A gente está já no nosso segundo simpósio de Psicologia Organizacional no Trabalho da Universidade de São Judas Tadeu. O tema de agora foi Gestão da Diversidade e o Futuro das Organizações. Foi muito interessante, foi muito, muito pertinente. Todos os temas abordados, os palestrantes. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem puder participar, geralmente são eventos abertos ao público em geral. Então, alunos da São Judas pagam um valor X, que geralmente é mais barato, e alunos de fora pagam um pouquinho mais caro, mas eles conseguem ter acesso. E não necessariamente você tem que ser da área da psico, tá? Às vezes você gosta de assistir palestras, gosta de simpósios, gosta de pessoas com boa dicção e quer participar. Então, geralmente é no Simpla. Fiquem ligados, porque é muito, muito interessante. Agora a gente vai falar da psicologia do trânsito. Eu vou dar a definição do CFP, né? Segundo eles, procede ao estudo no campo dos processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos relacionados ao problema de trânsito, realiza diagnóstico da estrutura dinâmica do indivíduo e grupos nos aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais. Colabora na elaboração e implementação de ações de engenharia e operação de tráfego. Desenvolve ações socioeducativas com pedestres, ciclistas, condutores, infratores e outros usuários da via. Desenvolve ações educativas com diretores e instrutores do centro de formação de condutores, examinadores de trânsito e profissionais dos diferentes níveis de ensino. Realiza pesquisas científicas no campo dos processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos para elaboração e implementação de programas de saúde, educação e segurança no trânsito. Realiza avaliação psicológica em condutores e candidatos à carteira de habilitação. É muito interessante essa psicologia do trânsito, porque eles analisam muito por que alguém excede a velocidade máxima de uma rodovia. Então, assim, se você tem muitas pessoas que estão recebendo multa porque estão excedendo de um valor, assim, extremamente alto a velocidade média daquela rodovia, eles vão analisar por que isso está acontecendo. Então, é muito interessante. E uma das pesquisas que fizeram, eu não vou lembrar onde eu vi isso, eu acho que foi no site do CFP, mas era que as pessoas não tinham noção que a placa da rodovia estipulando a velocidade média era a velocidade média permitida e não
sabe, coisas do tipo, é uma velocidade que você tem que se manter mais ou menos por aí, que foi uma das respostas mais recebidas. Quando a moça da entrevista, né, da pesquisa, que estava entrevistando, perguntou para uma das pessoas que foi flagrada em alta velocidade, né, se ela sabia o porquê da placa e se ela sabia que aquela rodovia tinha uma velocidade X, por que o indivíduo estava com uma velocidade acima. Ele dizia que a velocidade média é a velocidade média que o carro dele poderia atingir, né? A velocidade que o carro dele, e não a da placa. Então, a gente percebe aí uma ignorância com relação a isso. E, na verdade, isso demonstra grande preocupação, né? Porque se as pessoas não estão sabendo que a velocidade da placa é a velocidade permitida, né? E essa pessoa tirou a carteira de habilitação, tá tendo algum problema aí na estrutura, né? Da nossa avaliação para esse candidato, tá acontecendo alguma coisa. E é algo que tem que ser avaliado ainda mais pela psicologia do trânsito. A gente vai falar algumas curiosidades agora. Consequência de processos de atenção distintos entre homens e mulheres, afirmam que as mulheres elas podem sofrer mais acidentes que homens, só que muito menos graves, são mais cuidadosas no trânsito. Motoristas de ônibus são mais propícios a risco de infarto, né? Ele corresponde ao dobro da população em geral. E a sonolência é responsável por mais de 10% dos acidentes automobilísticos, né? Percentual extremamente elevado quando comparado às das demais causas. A gente pode ver que motoristas, caminhoneiros, né, que utilizam chumbinho, né, e drogas para se manter acordado durante dias, né, que eles passam muito tempo dirigindo, a gente percebe que eles realmente sofrem muito, muito risco de sofrer acidente. Vira e mexe a gente vê acidente em noticiário com caminhoneiros por conta disso. Até eles fazem exame para detectar se a pessoa tomou algum remédio, alguma coisa para se manter acordado, tá? E aí você entende por que é a categoria de ônibus e caminhão, né? Motoristas de ônibus e caminhão, que eles têm um risco de infarto muito maior do que o resto da população em geral. Né? Você entende que eles são mais sobrecarregados, eles ficam mais estressados. Se você não dorme direito, obviamente você vai aumentar o seu nível de cortisol no sangue. Então, realmente, isso vai provocar infarto. Provocar não, mas vai aumentar o risco, né? Vai jogar a sua qualidade de vida lá no solo, no subsolo, um pouquinho mais para baixo. Agora, na psicologia jurídica. A psicologia jurídica, ela é a interface entre a psicologia e o campo jurídico, né? No âmbito da justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania e direitos humanos, prevenção da violência, centrando sua atuação na orientação de dados psicológicos, repassando não só para juristas, como também para indivíduos que carecem de tal intervenção, para possibilitar a avaliação das características de personalidade ao processo judicial, além de contribuir para a formulação, revisão e interpretação das leis. A psicologia, o psicólogo jurídico, ele vai orientar, o juiz vai orientar promotores, ele vai fazer análises, vai fazer laudos. Se ele perceber que essa pessoa precisa de um encaminhamento para um médico, para um psiquiatra, se ela perceber que algo não está bem, se essa criança está sofrendo abuso sexual, ela vai poder fazer seu laudo, ela vai poder encaminhar para assistente social. É um trabalho geralmente em conjunto, então é multidisciplinar, desculpe. Então, cada um faz a sua parte e o psicólogo ele tem uma função vital nisso. Até muito interessante, porque o psicólogo ele também ajuda a formar júri, tá? Para julgamento. Que é uma parte que eu gosto muito, né? Que eu acho bem interessante, porque, assim, o juiz ele tem que ser escolhido a dedo. Porque se ele for muito extremista, por exemplo, extremista no sentido de o julgamento dele pode ser tendencioso,
pode refletir muito a subjetividade desse próprio juiz. E ele pode correr o risco de não ser imparcial. E quando a gente fala de não ser imparcial, a gente sabe que nada é imparcial. Só que o fato dele ser muito, muito, muito parcial, entende? No sentido de, por exemplo, você tem um juiz julgando um caso de clínica clandestina de aborto. E ele é um juiz extremamente católico, ele manifesta todas as suas crenças. E é permitido, sim, não no trabalho, mas faz parte das crenças dele, né, da verdade dele. E você coloca ele pra julgar esse caso. Você acha que ele vai ser totalmente imparcial? A chance dele ser extremamente tendencioso nesse caso é muito grande. Então, quando a gente escolhe esse juiz, quando a gente escolhe ajuda a selecionar o júri, por exemplo, é para evitar que a lei não seja cumprida, né? Que essa parcialidade pese muito sobre a decisão desse juiz, certo? Então ele não seria muito indicado para esse tipo de caso. E não que não aconteça, né? A gente sabe que acontece. Curiosidade, né? Ramificações da psicologia jurídica, então a gente tem a psicopatologia trabalhista, a psicologia civil, judiciária, policial e das forças armadas e a criminal. Na expectativa versus realidade, quem já assistiu Mind Hunters e Criminal Minds sabe que realmente o trabalho é muito mais... o trabalho dentro dessas séries, né, é totalmente irreal, perto do que é na realidade. O psicólogo, ele não é tão... Desculpe o termo da palavra, mas tão fodão quanto é aí nas séries. E aqui no Brasil, quem faz esse papel de entrar na cabeça do criminoso é o psiquiatra, né? A gente tem uma hierarquia, a gente tem que cumprir com essa hierarquia. Não que o psicólogo seja inferior ao psiquiatra, não, eles trabalham em conjuntos e isso tem que estar muito na mente das pessoas que estão entrando para trabalhar nisso. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, ele tem que entender que vocês têm o mesmo peso, tem uma hierarquia sim, mas que tem que trabalhar em conjunto, tá? A psicologia do esporte, de acordo com o Conselho Federal da Psicologia, é a atuação do psicólogo do esporte voltada tanto para a área do esporte de alto rendimento, ajudando atletas, técnicos e comissões técnicas a fazerem uso de princípios psicológicos para alcançar um nível ótimo de saúde mental, maximizar rendimento ou otimizar a performance, quanto para a identificação de princípios e padrões de comportamento de adultos, crianças, participantes de atividades físicas, para atender tanto em nível individual como grupal. Sua atuação é tanto diagnóstica, métodos para determinação de perfil, capacidade motora e cognição voltada para a prática esportiva, quanto interventiva, atuando diretamente na transformação de padrões de comportamento que interferem na prática da atividade física regular e ou competitiva, tá? De acordo com o CFP. O que acontece? É muito importante tratar a parte emocional desse esportista, né, de atletas, a parte de motivação. Por quê? Porque pessoas de alto rendimento, elas têm que esportistas de alto rendimento, atletas de alto rendimento, eles têm que atingir um nível muito, muito alto de desempenho. Então, a chance deles se frustrarem é alta. Então, é muito importante você ter um psicólogo pra trabalhar nessa parte motivacional, tá? Pra que ele também não fique depressivo, pra que ele também não fique frustrado, tá? Mas é muito importante trabalhar também isso com esse atleta. Então, e a terapia em grupo, ela é muito satisfatória nesse caso, porque você tá trabalhando com pessoas de vôlei, de futebol, elas têm o mesmo objetivo, que é obter o melhor desempenho possível. Então, elas já estão unidas por um princípio aí, para trabalhar junto ajuda bastante. As curiosidades, né? Qual foi o maior momento de visibilidade da psicologia do esporte no Brasil, né? Foi a emergência do técnico Luiz Felipe Scolari
na questão do 7-1, né? Do Brasil e Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. E realmente foi. Os jogadores saíram chorando do jogo e precisou mesmo desse psicólogo. E eles são atletas de alto desempenho. É esse pessoal que tá tendo a maior visibilidade. E quando as coisas não ocorrem do jeito planejado, a chance de se frustrar, a chance de cair numa depressão é muito grande, então a gente precisa desse psicólogo. A motivação e para também trabalhar essa frustração, que é algo que o atleta, ele não treina para pensar na frustração, ele treina para pensar no alto desempenho que ele vai ter. Exatamente quando você pega um vestibulando de alto desempenho. Parece piada, mas não é. Pensa bem, quando você tem em cursinhos, pensa em cursinho pré-vestibular. Você tem vestibulandos de medicina, você tem vestibulandos de engenharia que querem passar no ITA, na AMAN, você tem pessoas que querem passar ou querem fazer faculdade fora do país. Assim, em uma universidade muito concorrida. Eles estão lá treinando para o alto desempenho. Então, eles são pessoas que estudam horas e horas a fio por dia. E eu sei disso porque eu fui vestibulando de medicina. Então, assim, é uma coisa que o psicólogo, ele tem que trabalhar. É claro que não vai ser o psicólogo do esporte, mas a gente percebe que também mantém o alto desempenho e trabalhar essa frustração é muito importante, né? Tanto na área do esporte quanto na parte até educacional. Psicologia clínica atua na área específica da saúde em diferentes contextos através de intervenção que visam reduzir o sofrimento do homem, levando em conta a complexidade do ser humano, né, e sua subjetividade. Essa intervenção tanto pode ocorrer em nível individual, grupal, social ou institucional, tanto em perspectiva preventiva como de diagnóstico ou curativa. Sua atuação busca contribuir para a promoção de mudanças e transformações visando o benefício do sujeito, grupos, situações, bem como a prevenção de dificuldades. Atua no estudo diagnóstico e prognóstico em situações de crise, em problemas do desenvolvimento ou em quadro psicopatológico, utilizando para tal procedimento de diagnóstico psicológico, tais como entrevista à utilização de técnicas de avaliação psicológica e outros. Desenvolve trabalho de orientação, contribuindo para a reflexão sobre formas de enfrentamento de questões em jogo. Então, como é que eu deduziria essa psicologia clínica, né? Ela vai trabalhar com a multidisciplinaridade junto com um psiquiatra, na maior parte das vezes, certo? Então, assim, geralmente é um trabalho em conjunto. O psicólogo, ele vai trabalhar junto com esse psiquiatra. O psiquiatra vai cuidar da parte orgânica, ou seja, da parte medicamentosa. E quem vai fazer a parte terapêutica é o psiquiatra. O psiquiatra não, é o psicólogo. E aí a gente pega psicólogos com as mais variadas abordagens. Então, você tem um psicólogo lacaniano, você tem o psicólogo junguiano, você tem um psicólogo cognitivo-comportamental, você tem os seguidores da Melanie Klein, você tem os humanistas. Então, assim, é uma coisa muito completa, muito complexa, muito completa também. Cada um com a sua interpretação, mas com o objetivo de auxiliar esse paciente no enfrentamento das dificuldades da vida e do momento que ele tá passando também, né? Então, em casos de transtornos, de quadros psicopatológicos, né? É muito importante. De transtornos de personalidade também, quando a gente fala de quadros como borderline, ou a gente fala de bipolaridade, tá? Que são transtornos da personalidade. Aqui, o único transtorno da personalidade que a gente não vai considerar é o transtorno da personalidade antissocial. E dificilmente uma pessoa com transtorno da personalidade narcisista vai fazer terapia, tá? Na verdade, é muito recomendado que pessoas com personalidade, com transtorno de personalidade antissocial, psicopatas, tá certo? Em nome
usual, né? Os psicopatas, que eles não façam terapia porque isso pode piorar o quadro, certo? Então, e muitas vezes eles nem vão no psiquiatra, tá? Por quê? Porque, na verdade, eles já têm esse desvio de caráter, né? Isso tá fragmentado, eles já não têm empatia e eles vão sempre estar se aproveitando dos outros pra isso, e isso vai estar causando algum tipo de benefício pra eles, então ele não vai sentir necessidade de se auto-melhorar e... né? Agora, e a pessoa com transtorno de personalidade narcisista também não vai, porque ela vai achar que ela é estrelinha, né? É estrelinha do tipo, eu sou o melhor, eu sou fantástico, ninguém sabe mais do que eu, e geralmente eles não procuram mesmo, não tem essa procura. Dificilmente uma pessoa com esse tipo de transtorno vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Dificilmente, é raro, muito raro. Agora, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide, sim, ela vai procurar, porque ela pode sentir algum tipo de dificuldade, mas não que ela está vendo essa dificuldade. Ela vê a dificuldade, a reclamação dos outros. Então, a reclamação dos outros em relação a ela, né? Reclamação dos familiares de que ela não se relaciona, com que ela não tem amigos, não tem, enfim. É isso que vai entrar em jogo, no caso. Curiosidade, como foi determinado o tempo de duração da sessão, foi os dois cachorrinhos do Freud, os Chow Chows, que eu não sei se pronuncia assim, mas que eles aguentavam ficar no máximo 50 minutos e depois eles saíam pra ir no banheiro e daí aí que determinava o tempo de sessão, né? Então o Freud aí com mais uma gracinha aí pra gente, né? Ou símbolo de genialidade, não sei, quem sabe. Responda aí, gente. Coloca nos comentários, dá o like, comente o vídeo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. A psicologia hospitalar, sim, ontem eu fui num simpósio de psicologia hospitalar, eu tô até com um livro maravilhoso de desafios e paradigmas da editora Vetor. E a gente vai falar bastante sobre isso agora, tá? Então, assim, ele atua nas instituições de saúde, propiciando a prestação de serviço de nível secundário ou terciário de atenção à saúde. Atende a pacientes, familiares e ou responsáveis pelo paciente. Membro da comunidade dentro de sua área de atuação, membros da equipe multiprofissional, eventualmente administrativa, visando o bem-estar físico e emocional do paciente, e alunos e pesquisadores, quando estes estejam atuando em pesquisa e assistência, tendo como principal tarefa a avaliação e acompanhamento de intercorrências psíquicas dos pacientes que estão ou serão submetidos a procedimentos médicos, visando basicamente a promoção e ou a recuperação da saúde física e mental. Promove a intervenção direcionada à relação médico-paciente, paciente-família e paciente com o paciente, né? Do paciente em relação ao processo de adoecer, hospitalização, repercussão que emergem nesse processo. Na verdade, é uma das áreas mais difíceis da psicologia, assim, de atuação. Não é todo psicólogo que vai ter estômago para cuidar da parte hospitalar, né? Que vai querer se especializar nessa área. Porque é aí que a gente fala de óbito fetal, é aí que a gente fala do psicólogo assistenciando um casal que teve a morte do seu filho, mas a morte fetal, né? Então, a criança de vez tá indo para casa, né? Os pais estão se preparando para assinar a papelada pro enterro, né? Então é uma coisa extremamente difícil. Quando a gente fala disso, a gente fala da parte oncológica, a gente fala da parte de tratamento de pessoas com DSTs, o HIV, né, que é a mais frequente. Então é uma parte muito, muito complexa. São pessoas que estão extremamente debilitadas emocionalmente, fisicamente. Então, além desse apoio psicológico e até o médico ele encaminha. Dentro do próprio ambulatório, da própria UPA, do próprio hospital, eles já chamam o psicólogo, né, que faz parte lá da equipe, para acompanhamento, e é sempre uma equipe multidisciplinar. E então a gente tem aí o psicólogo fazendo as avaliações dos diagnósticos, o psiquiatra pedindo esse auxílio do psicólogo. Teve até uma coisa muito legal que eu perguntei ontem pra palestrante, que foi se o psicólogo
divergir do diagnóstico do psiquiatra, o que acontece, né? Geralmente porque a gente imagina que a hierarquia seja sempre pro lado de quem tem mais poder, no caso do psiquiatra. Mas ela disse, né, ela trabalha na parte de psicologia hospitalar há muitos anos, então ela me disse que, na verdade, os psiquiatras, eles dão muita atenção pro que o psicólogo fala, até porque ele fica muito mais tempo cuidando do paciente do que o próprio psiquiatra. A gente passa muito mais tempo com esse paciente. Então, quando tem divergência, eles escutam toda a equipe, eles tendem a realmente se abrir, né? Antes de fechar um diagnóstico, antes de ficar realmente só focando na hierarquia de, eu fiz medicina, então, né, tenho mais tempo de estudo e eu tô correto. Não, não é assim. A gente entende o papel de cada um deles e a gente não pode colocar um acima do outro, porque eles estão trabalhando juntos. É um conjunto, é um grupo, é uma equipe. E isso tem que ficar muito claro para pessoas que vão escolher essa área, né, de atuação. Curiosidade, psicologia hospitalar não é a mesma coisa que psicologia da saúde? Não, não é, tá? Segundo Matarazzo, em 1980, a psicologia da saúde agrega o conhecimento educacional, científico e profissional da disciplina da psicologia para utilizá-lo na promoção da saúde, na prevenção e no tratamento de doenças, na identificação da etiologia e no diagnóstico relacionado à saúde, à doença e às disfunções, bem como no aperfeiçoamento do sistema político de saúde. A psicopedagogia, tá? Como o próprio nome diz, a área é a interface entre a psicologia e a pedagogia. Ela busca a compreensão de processos cognitivos, emocionais, motivacionais integrados e contextualizados na dimensão social e cultural onde ocorrem. Nas empresas, melhorar o atendimento dos conteúdos e a performance dos funcionários. Esse profissional pode atuar nas áreas de recursos humanos, como assessoria de imprensa, órgãos públicos, entre outros. Em consultórios ou clínicas, ele pode atuar prestando atendimento psicopedagógico para solucionar dificuldades no processo de aprendizagem da pessoa. Por fim, lidando com pacientes em hospitais, ele estuda questões ligadas a traumas e doenças que levam à falta de memória, redução da capacidade de aprendizagem ou queda no desempenho funcional. Eles são extremamente importantes, gente. Curiosidade, né? Quando a gente pensa que há período crítico de aprendizagem, né, que durante determinado período é só determinada idade tem habilidade para aprender determinada coisa, na verdade descobriram que não. Por pesquisas posteriores, né, descobriram que não, que a pessoa ela pode aprender em toda a fase da vida, só que realmente diminui muito a velocidade de aprendizagem quanto mais tempo for passando. Então, por exemplo, na parte de alfabetização de idosos, eles conseguem ser alfabetizados? Sim, conseguem. Exatamente igual a uma criança. Mas o tempo que isso vai demorar é muito mais, entendeu? Vai custar muito mais tempo do que alfabetizando uma criança mais novinha lá, que tá todo no seu vigor e no auge. Agora a gente vai falar sobre a psicomotricidade e depois as curiosidades. A psicomotricidade estuda o movimento corporal do ser humano. Necessário adquirir conhecimentos específicos para o tratamento psíquico e sua inter-relação com a atividade motora, sendo indispensável que haja uma compreensão global do indivíduo, considerando aspectos de sua personalidade, emoção, aculturação e desenvolvimento. A psicomotricidade, enquanto ciência, é um campo da psicologia, da pedagogia, da educação física, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fono, não havendo necessidade da individualização do ramo profissional. Atua nas áreas de educação, reeducação, terapia psicomotora, utilizando-se de recursos para o desenvolvimento, prevenção e reabilitação do ser humano. Participa do planejamento, elaboração, programação, implementação, direção, coordenação, análise, organização, supervisão, avaliação de atividades clínicas, parecer psicomotor em clínicas de reabilitação, nos serviços de assistência escolares,
escolas especiais, hospitais, associações e cooperativas, presta auditorias, consultoria, assessoria e dá assistência e tratamento especializado visando a preparação para atividades esportivas, escolares e clínicas. Então aqui a gente tem as curiosidades, né, a escala de desenvolvimento. Pessoas que sofrem acidentes, que elas vão ter um apoio da terapia ocupacional e de toda uma equipe multidisciplinar também, e também desse psicólogo da motricidade, da psicomotricidade. Isso. Aí. Então aqui, a tirar as meias geralmente acontece aos 18 meses, né? A criança já tá sozinha. Tirar os sapatos, 2 anos. Tirar calça, necessita de ajuda para passar nas ancas, né? Na cintura, 2 anos. Desabotou os botões médios da camisa, 3 anos de idade. Desamarrar os laços, 3 anos. Enfim, e aí vocês vão analisando. Pausem o vídeo para dar uma lida, certo? Então a gente tem as idades aqui propícias para o desenvolvimento psicomotor. A psicologia social, segundo o CFP e psicólogo social, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. A psicologia social, geralmente, são os psicólogos que atuam no CFP, no CRP, são aqueles psicólogos que vão pra rua, que vão argumentar, são pessoas extremamente cultas, que têm essa habilidade de oratória. Então, é mais esse perfil de psicólogo que acaba indo pra psicologia social. Eles gostam muito dessa área. Então, assim, segundo o CFP, o psicólogo social desenvolve atividades em diversos espaços institucionais e comunitários no âmbito da saúde, educação, trabalho, lazer, meio ambiente, comunicação social, justiça, segurança e assistência social. Seu trabalho envolve proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em geral, isso que eu falei, gente, e aos movimentos sociais de grupos, étnicos, raciais, religiosos, de gênero, geracionais, de orientação sexual, de classe social e entre outros segmentos socioculturais, com vistas à realização de projetos da área social e ou definição de políticas públicas. Realiza estudo, pesquisa e supervisão sobre temas pertinentes à relação do indivíduo com a sociedade, com o intuito de promover a problematização e a construção de proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo da psicologia social. Recomendações dos filmes, né? A Onda e o Experimento do Aprisionamento de Stanford, pra gente ver como é que os psicólogos atuam. Eu assisti faz pouco tempo o Experimento do Aprisionamento de Stanford e conta, na verdade, a história de um psicólogo que ele quer ver quais são os efeitos danosos mentais causados pelas prisões. Então, eles pegam a Universidade de Stanford por um corredor e criam esse experimento. Esse experimento é real, ele é baseado em fatos do filme. Então, até no YouTube vocês encontram relatos de como foi o experimento, e aí nós vemos as agressividades, o como cada um assume seus papéis. Então, é uma coisa muito importante, tá? E é uma área que foi para estudo mesmo. Aí na verdade, de um contexto social, né? Que seriam as prisões, né? Os cárceres, né? O que acontece, quais são os efeitos nocivos disso. E neuropsicologia, segundo o CFP, o psicólogo que possui especialização em neuropsicologia atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e no comportamento sob enfoque da relação entre estes aspectos e funcionamento cerebral. São esses os neuropsicólogos que fazem avaliação de demência. Eles fazem os testes de demência, tanto da demência frontal quanto a demência do mal de Alzheimer, né? A gente tem vários tipos de demência. Para tanto, utiliza instrumentos especificamente padronizados para avaliação das funções neuropsicológicas envolvendo atenção, percepção e linguagem, entre outros.
Lembrando que só o psicólogo pode aplicar testes. Esse neuropsicólogo ou essa neuropsicóloga vai aplicar testes para fazer essa avaliação diagnóstica com esse paciente. São todos testes liberados pelo CFP, né? Regulamentados. E estabelece parâmetro para emissão de laudos com fins clínicos, jurídicos e ou perícias. Complementa o diagnóstico na área do desenvolvimento e aprendizagem. Segundo os dados do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, de 2004. Uma curiosidade, né? A diferença entre neurociência e neuropsicologia. Muitos de nós que estamos fazendo psicologia, a gente já teve aula com algum tipo de neurocientista, né? Eu tive aula com uma neurocientista maravilhosa. E a diferença básica, né? É a disciplina que tem a neurociência, ela tem o foco no estudo do sistema nervoso e a busca de bases cerebrais da mente humana. A neuropsicologia é um ramo da psicologia que, considerando as variáveis biológicas, socioafetivas e culturais, se une à neurociência para estabelecer as relações entre o funcionamento do sistema nervoso, especialmente o cérebro, com as funções cognitivas, linguagem, memória e percepção, e a expressão comportamental, tanto nas suas condições normais quanto nas patológicas. Então, a diferença, além da área de formação, né, a neuropsicologia é um psicólogo que se especializou em neuropsicologia, e a neurociência são em neurociência. Então, a neurocientista que deu aula para mim, ela é formada em biologia na Federal do Rio Grande do Norte. E aí ela deu aula de neurociência. Então ela estuda mais a parte celular, orgânica. A neuropsicologia, ela já vem com essa parte humanista, né? Essa parte de como isso afeta a parte social, cultural, e une as duas. Curiosidade, a pornografia pode desligar uma parte do seu cérebro. Quando a gente acha que estímulos visuais, eles ativam partes do nosso cérebro, sim, eles estimulam sim, exceto a pornografia. Por quê? Porque você sofre uma certa excitação durante o vídeo, né? O filme. Então, o que acontece? O sangue, ele tende a ir para áreas onde estão sendo estimuladas. Então, no caso do homem, por exemplo, para ele ter uma ereção, você diminui o fluxo sanguíneo que vai para o cérebro para que ele vá para o pênis e ele possa ficar ereto. E a mulher também, a gente tem uma maior estimulação da área vaginal, né, das áreas das vulvas. Então, por conta disso, meio que se desliga. Por quê? Porque a energia está sendo gasta em outra coisa, né? Então, é uma curiosidade. Que diz que momentos em que o homem podem tomar decisões, e um desses momentos é o orgasmo, porque você não está consciente, né? Você está em semiconsciência, então você não pode tomar decisões. Então, tudo que acontecer durante o ato sexual, né, não leva em conta para a vida real. Né? Qualquer coisa que você prometer durante o ato não vale depois, porque você nem pensou direito. Na verdade, você nem estava pensando. E outra curiosidade é o álcool mata as células do cérebro. Na verdade, não, mas ele modifica as áreas dos dendritos, as terminações, ele danifica, né, as áreas dos dendritos e faz com que diminua, que prejudique essa comunicação entre os neurônios, né, interneural. E então, né, não é porque não mata que também não prejudica sim, mas ele não mata, tá? Então, ao contrário de drogas psicotrópicas, né, que acabam realmente matando as células, inviabilizando elas totalmente,